Olá, consciência! Será que é razoável esperar que tudo em sua vida ocorra como você espera, do jeito que você quer, né? Do jeito que você planeja? Você acha que isso é algo razoável de ser esperado? Você acredita que isso seja algo possível de alcançar? E outra coisa, né? Possivelmente esta não é a primeira vez que você planejou algo, né? Não é a primeira vez que você tentou fazer algo, que você queria que algo fosse de um jeito, e aquilo realmente ocorreu assim, né? Claro, tem vezes que dá certo, e tem vezes que não dá certo. E às vezes não dá certo de forma estrondosa, né? E é um assunto que precisa ser discutido, porque se a gente não compreender o que se passa na nossa realidade, na forma como vemos, como interpretamos as coisas e como elas acontecem para nós, se nós não tivermos um pé na realidade a respeito do mecanismo de funcionamento das coisas, a gente vai se frustrar constantemente, com uma frequência muito grande. Eventualmente pode passar por alguns períodos que às vezes nos levam à conclusão ilusória de que estamos no comando de tudo. Isso já aconteceu comigo, mas isso não é a regra, tá? Nem existe essa regra, não existe nenhuma necessidade da realidade em atender os caprichos, os desejos, as vontades apropriadas, né, justificadas ou não, de que as coisas sejam do jeito que você é. Tá? Então, assim, eu lembro sempre nesses momentos, e eu já deixo claro o seguinte, né, me pareceu interessante compartilhar com vocês alguma coisa, porque eu estou passando pessoalmente por momentos bastante difíceis, tanto que não tenho conseguido estar aqui tão presente como costumo estar, em especial falando pessoalmente ou cobrindo temas, explicações, fazendo vídeos maiores no YouTube. Essas últimas 2 semanas têm sido bem complexas, né? E veja, as pessoas ficam achando que quem supostamente adquiriu tal grau de sabedoria, ou isso ou aquilo, tem vidas perfeitas. E não é necessariamente isso. Na verdade, você tem mais sabedoria, você tem mais ferramentas na sua bagagem e você passa a lidar melhor com as situações, mesmo aquelas que são difíceis ou aquelas que são extremamente difíceis, duras. E eu ia começar a falar disso, que eu achei importante também, não só pela situação que o mundo está passando, o país está passando, são momentos bastante difíceis, né? E que geram tensão, que geram pressão e acabam gerando um mal-estar geral, impactando ainda mais nas dificuldades pontuais e pessoais que cada um possa estar tendo e até nos relacionamentos com as pessoas, com as comunidades, né? As coisas andam bastante desafiadoras, e isso acontece, isso é cíclico. Isso não quer dizer que as coisas a longo prazo estão piorando, elas vêm melhorando, né? Desde a época das cavernas, mas são ciclos, né? Não é uma subida linear reta, é uma subida que ondula, né? Então ela tem pequenos retrocessos aqui e ali, isso acontece, né? Tanto no que parecemos estar vivendo do lado de fora, que não são problemas, no fundo são desafios, mas o desafio está em a gente poder compreender isso dessa forma, para poder lidar melhor com isso. Então, nada melhor do que eu estar num momento difícil, para tentar conversar com vocês, aproveitar disso que estamos falando pessoalmente para mim mesmo, né, tornar as minhas ideias mais claras a respeito desse tipo de coisa, desse tipo de dificuldade, e compartilhar com vocês que podem estar passando por coisas similares agora, podem ter passado recentemente, ou podem vir a passar ainda num futuro próximo, né? Então, acredito que possa ser bastante útil. Um ponto que eu queria lembrar aqui é do Access Consciousness. Access Consciousness tem uns ensinamentos muito interessantes, muito alinhados com as coisas que eu aprendo com Tom Campbell, o físico especialista da consciência, que patrocina este canal em espírito, ok?
é uma pessoa muito bacana. Acabei de receber uma mensagem da MEI aí sobre uma postagem onde o Tom está falando alguma coisa, a MEI do Temporariamente Humana, uma amiga muito querida. Então, vocês sabem que eu normalmente falo aqui das coisas do Tom, mas estou sempre aberto a coisas positivas que venham de qualquer direção, né, e que ajudem a mim a transmitir para vocês alguma coisa de positivo, né, alinhada com essa visão mais ampla que o Tom tem, e que eu não conheço ninguém que tenha uma visão exatamente e tão ampla quanto a dele, que nos ajude tanto, que nos liberte tanto. Mas tem vários outros que podem nos ajudar. E o Access Consciousness tem muita coisa boa, né? Tem muita gente divulgando, já teve mais, ultimamente está um pouco menos, mas tem coisas extremamente positivas. Agora, tudo que está sendo divulgado é de acordo com a compreensão de cada um e depende da compreensão que cada um tem daquilo com que está lidando e com que está tentando divulgar. Tem uma pérola do Access Consciousness que eu considero que é um dos mantras que eles constantemente repetem, e eu não tenho nada a ver com Access Consciousness, sou apenas um interessado, fiz um curso de barras, né? A minha esposa aplica, eu já apliquei também, é algo interessante e positivo, mas eu não sou da estrutura deles, assim me sinto à vontade para conversar a respeito, coisa que eles mesmos não podem fazer se não for dentro, né? Tem muitas limitações para eles falarem as coisas, eles têm que seguir meio que o caderninho deles. Mas existe esse mantra que é aquele assim, que tudo venha a mim com facilidade, alegria e glória. Ok? Isso, esse glória no final não tem nada a ver com religião, quer dizer que venha de uma forma positiva, né? Positiva ao ponto de ser gloriosa ou algo assim, mas que tudo venha a mim com facilidade, alegria e glória. O que isso não quer dizer, e que é a primeira coisa que as pessoas interpretam, infelizmente, a maioria, muito provavelmente, eu não estou na cabeça das pessoas, mas a gente mais ou menos vê pelas atitudes e pelas interpretações, que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, não quer dizer que tudo que vem a mim, ou que virá a mim, vai ser positivo. Não é que eu estou chamando que tudo de positivo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É que tudo vem a mim, seja lá o que tiver que ser, né? Seja lá o que for que tenha que vir, e que eu saiba receber com facilidade, alegria e glória. Então, essa frase aí, se eu tivesse que refazê-la, não é o caso, né? Mas a minha sugestão seria apenas essa modificação. Que tudo possa vir a mim e que eu saiba receber com facilidade, alegria e glória, independente do que seja. Para mim, este é o mais profundo significado disso, casando com o meu conhecimento pessoal, né, de vida, e com a filosofia e o conhecimento compartilhado, extremamente libertador, compartilhado pelo Tom Campbell. Então, daí a gente sabe que existem várias coisas aleatórias nesta realidade. Existem raios, existem quedas de avião, existem acidentes de carro, né? Existem terremotos, vendavais, maremotos, meteoros, né? Existe a geografia do planeta é toda feita com uma fina camada de terra sólida sobre um oceano de lava quente derretida, né? Uma extrema temperatura que volta e meia jorra aqui e ali através de algum vulcão, vide a Groenlândia, vide o Havaí, né? Então é um ambiente extremamente delicado e sujeito a movimentações e choques, né? Intempéries, né? Só que, então, existem componentes aleatórios aqui. Existem componentes que não estão sob o seu controle, que são as escolhas dos outros. Existem 8 bilhões de pessoas no planeta, pouco mais, um pouco menos. Cada uma delas tem livre-arbítrio para fazer escolhas dentro daquilo que está percebendo como opção naquele momento, né? Cada um percebe uma quantidade de opções a cada momento para escolher entre elas, né? Das mais básicas, vou para a direita, vou para a esquerda, até se caso, não caso com fulano, com ciclano, se tenho filho, não tenho filho, se estudo isto ou aquilo, se adoto esta profissão ou aquela,
das decisões mais fúteis às mais profundas, né? Se vou ser uma pessoa correta, se vou tentar fazer o meu melhor de uma forma amorosa, ou se vou ser um bandido por aí, assaltar e matar, todas as decisões estão disponíveis aí. Cada ser enxerga uma quantidade delas a cada momento. Ao longo do tempo elas se tornam infinitas, mas a cada momento só algumas estão disponíveis. Por quê? Porque as que estão disponíveis agora dependem das escolhas anteriores que você já fez, do quanto que é a sua competência para ver o que está ou não está disponível ali naquele momento, porque nós temos filtros de crenças e dogmas, inclusive de sabedoria, é que o da sabedoria nos ajuda. E o das crenças e dos dogmas e dos medos, né, eles nos afastam, nos impedem de ver uma série de opções. Então eu não vejo todas as opções, mas a cada momento eu tenho várias. Posso ver mais ou menos delas. Cada um de nós tem isso. Todos nós que estamos nesta realidade estamos fazendo escolhas. E essas escolhas estão gerando, dentro do processo de funcionamento deste jogo virtual de realidade, gerando consequências, ok? E nós estamos vivendo as consequências tanto das nossas escolhas, como das escolhas dos outros à nossa volta, desde os que estão mais perto até os que estão mais longe. Tá? Então, o que estão mais longe, como é que ele me afeta? Ok, basta ver, né, numa cidade, né, você está num local só, você tem interação no máximo com seus vizinhos e os familiares na sua casa, diariamente, mas as decisões de uma pessoa do outro lado da cidade, ou de muitas delas, podem definir quem vai ser o prefeito daquela cidade, quem vão ser os vereadores. E isto vai impactar a sua vida, quer você queira, quer você não queira. E se você não quiser, vai ser mais duro ainda o impacto, porque você vai resistir. E quando a gente resiste, dói mais. Né? Se a gente compreender que nós não estamos no controle de tudo e que todos estão influenciando e que a gente influencia uma parcela da realidade, mas tem uma grande parcela da realidade que não acontece por causa da nossa influência. Então, obviamente, para quem tiver olhos para ver, vai ficar impossível imaginar que a realidade vai se tornar apenas aquilo que você deseja. Então, quando alguém pensa dessa forma, que faz o que quer e que acha que está no controle, que vai fazer tudo do jeito que quer, é obviamente uma ilusão do ego. O que é o ego? Aquela parte que se reconhece a si mesmo como indivíduo? Não, é a parte negativa do ego, aquele ego egoísta, né? Mesquinho, ignorante muitas vezes, e que pensa que está no comando e que tudo tem que ser do seu próprio jeito, que todos têm que pensar igual e que as coisas vão acontecer como esta pessoa acha que vai acontecer. Eu sei falar disso com muita propriedade, porque eu já fui uma destas pessoas com um ego bastante razoável e que achava que estava no controle de tudo, até descobrir que não estava. Estava no controle de algumas escolhas minhas, se eu estivesse atento, estivesse desperto para fazer estas escolhas da melhor forma possível, e que estas escolhas resultam em coisas que eu vou ter que lidar com elas, quer eu ache que elas sejam positivas ou sejam negativas, ok? É perda de tempo, inclusive, dar rótulo, porque seja lá o que for, vai ser um desafio. Uma coisa muito grande que eu aprendi é assim: tudo que acontece nesta vida para nós, independente da causa, pouco importa a causa, é uma pergunta, vamos dizer, que não faz muita diferença. Você pode olhar para trás e ver causas que você mesmo causou que sejam úteis para o seu aprendizado, mas coisas que foram causadas pelo ambiente e pelo outro não faz a menor diferença. Importa que aquilo está aparecendo para você e você vai ter que lidar o melhor que pode com aquilo, porque o que você está no controle, realmente, se você se desenvolver para isso, é sobre como você vai reagir, o que você vai sentir e o que você vai fazer a respeito de tudo aquilo que você está percebendo acontecer como opção agora, independente de quem ou o que gerou isto, ok? Então, assim, independe, não adianta ficar buscando causas, às vezes adianta buscar causas apenas dentro de nós, quando nós fomos causa de alguma coisa, para você fazer um raciocínio mais profundo e completo. Quando são coisas que estão acontecendo no ambiente e que você não teve um impacto direto, apenas aconteceu, não importa. Tudo que está acontecendo no seu ambiente, com todas as causas, qualquer delas, sempre é oportunidade de aprendizado, sempre é desafio.
Então, que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu deveria, se eu estou falando com conhecimento, sobre mim mesmo, não estou falando sobre o que está acontecendo, estou falando sobre a minha habilidade, o meu desenvolvimento da minha habilidade de como lidar com o que está acontecendo. E eu posso estar lidando, o mais importante de tudo, não é como eu estou lidando com as coisas, comparado com a minha irmã, a minha mãe, o meu pai, a minha filha, o meu vizinho, o meu amigo, o meu inimigo está lidando com isso. Não adianta nada se comparar com o outro, porque cada ser humano na face da Terra, cada um dos 8 bilhões, não existem dois iguais, nem gêmeos, porque ele pode nascer igual, mas no desenvolvimento dele, físico, do avatar biológico, né, digital, a consciência tem um desenvolvimento diferente. Além do que a consciência que está em cada um deles é diferente. A consciência de um veio de um lugar, de uma experiência variada, que é totalmente diferente da experiência do outro, e apenas neste momento, durante este espaço de vida, eles vão conviver juntos no mesmo ambiente, ter o mesmo input, mas eles já são diferentes de partida, e eles começam a ter suas próprias vidas e seguem, né, sendo bastante diferentes, não são iguais, nem gêmeos são iguais, nem física, depois de um tempo fisicamente, e nem psicologicamente, e nem espiritualmente, nem em termos de consciência, ok? Esta não é a primeira passagem de nenhum deles, e cada um teve um trajeto diferente, passou por experiências diferentes, e está chegando aqui com uma carga de experiência e de sabedoria, e seu complemento de ignorância diferente, né? Ignorância não é algo negativo, é aquilo que nós ignoramos. O que eu já conheço, o que eu já aprendi, é um pedaço, e provavelmente tem um pedaço muito maior que eu ignoro. Então, cada um chega aqui com uma combinação de sabedoria e ignorância que vai ter que levar adiante e tentar lapidar e melhorar, ok? Então, a menos que você seja uma pessoa dessas, como eu já fui, onde o ego manda muito, que acha que sabe tudo, que acha que vai resolver tudo sozinho e que tudo vai sair do seu jeito porque está no controle, né? Se você não passou essa fase, assim, meu prognóstico é doloroso, porque eu já passei por ele, eu infelizmente insisti nessa trilha até o ponto em que uma grande dor, precisei passar por ela para despertar, e foi uma lição, um desafio enorme, e eu procurei aproveitar o máximo possível para que aquele tipo de dor não precisasse se repetir. Uma delas é ter o conhecimento da minha ignorância, que eu sei que ela deve ser enorme, mas eu não tenho como enxergar, e ter um olho naquilo que eu acredito, que já sei, e ficar flexível para aprender mais, ok? E saber que esta realidade, o meu maior controle, né, do ser que eu sou, e não daquele ego que eu pensava ser, daquele personagem que eu pensava ser, está em saber lidar o melhor possível com as coisas, encarar da melhor forma possível, procurar ver o desafio, procurar ver a possibilidade de aprendizado em qualquer coisa que esteja acontecendo, lidar o melhor com isso, isso é sempre o que me ajuda muito, qualquer que seja a dureza, qualquer que seja o desafio, por mais que eu não entenda, eu sei que eu vou continuar olhando para aquilo, lidar, tentar fazer o meu melhor e extrair alguma coisa daquilo, porque eu sei que tem potencial. Eu posso ter uma dificuldade maior ou menor para descobrir os aprendizados, mas cedo ou tarde eu vou chegar neles, né? E isso é um lado positivo, em vez de ficar olhando como eu sou coitado, como eu sou vítima, como eu sou perseguido, porque Deus não me ajuda, porque eu não dou sorte, né? Aí eu viro vítima, não tenho nada a fazer e fico ali sofrendo que nem um corno e reclamando de que alguém é culpado daquilo, né? Então, não é uma atitude que nos ajude de forma alguma, ok? Então, o motivo de eu estar trazendo isso aqui é justamente esse. Você está lidando com um mundo em situação difícil, em situação de guerra, miséria, acidentes por aí, enchentes. Está conturbado o mundo, a política está enroscada, o país está enroscado, né? A gente está lidando com governos em todos os níveis aqui, com dificuldades de fazer a coisa certa, né? Com extrema dificuldade e de fazer o bem para nós, né? que deveria ser um objetivo, em vez de olhar para o próprio umbigo. Então, infelizmente, são coisas da vida. E assim, não importa, eu não posso fazer nada sobre isso, exceto no dia da eleição, né? Exceto em me manifestar ou coisas do tipo. Agora,
Fora isso, eu tenho que lidar o melhor possível. Então, como é que eu posso lidar o melhor possível com todas essas situações, inclusive os dramas familiares, de saúde, de pessoas idosas ou de pessoas com deficiência na família, seja lá o que for, eu vou ter que lidar o melhor que eu puder com isso, né? E às vezes pesa mais, às vezes pesa menos, às vezes precisa tomar algumas atitudes, coisas que te doem, porque não era o que você gostaria de fazer, você gostaria de ter outra opção, mas às vezes nós somos obrigados a optar pela melhor opção disponível dentre daquelas que estão disponíveis. É o que acontece sempre. Então, tem coisas, né, que eu gostaria de fazer de uma outra forma, se essa outra forma existisse. No momento, eu tenho que optar entre as opções disponíveis. E vou ter que conviver com isso, né, da melhor forma que eu puder, sem me martirizar e sem tentar botar a culpa em ninguém, e lidando melhor com isso, e buscando aprendizado, e tendo atitudes positivas para ajudar as outras pessoas que estão ao meu redor, porque outros parentes estão sofrendo com a mesma situação, e de nada adianta eu jogar gasolina no incêndio, né? Então, assim, ajudamos como podemos, cada um está lidando o melhor que pode com isso, e a gente o que pode fazer é o nosso melhor, ver da melhor forma e ter uma atitude de ajudar como puder, e continuar batalhando, buscando aprendizado, esperando que esse momento de crise passe, seja no que for que você esteja vendo essa crise. Não existe outra opção. Então, que tudo possa vir a mim e ser bem recebido, com facilidade, alegria e glória, seja fácil ou seja difícil, seja gostoso ou seja dolorido, né? Que eu saiba lidar o melhor com isso e que eu saiba aprender. Alguém escreveu aqui, no caso, que era paz, não age fazendo guerras, independente. Ok. Não, é isso aí mesmo. Estamos aqui falando disso. Então é isso, gente. Que tudo que nós possamos aprender e entender o verdadeiro significado da vida, de estar aqui, do que estamos fazendo, para facilitar ao máximo a nossa forma de lidar, inclusive com as dificuldades, né? Principalmente, porque lidar com as facilidades é fácil, lidar com as dificuldades é difícil, ponto, né? Agora você pode ficar mais hábil nisso e lidar melhor e, consequentemente, sofrer menos, ou manter um equilíbrio, uma paz, mesmo passando por momentos duros e difíceis. Que tudo venha a mim com facilidade, alegria e glória, e que eu saiba perceber e interpretar corretamente tudo isso da melhor forma possível para colaborar para que as coisas sejam melhores e mais leves em vez de mais pesadas, tá bom? Espero que esse papo não seja apenas chato, mas que seja útil para você, e na medida que outras coisas forem me ocorrendo ou que outras perguntas forem feitas, a gente vai conversando aqui. Eu sempre trago pérolas do Tom aqui, né, diretamente dele, coisas que eu vou traduzindo e postando aqui. Algumas fazem mais sucesso, outras pessoas parecem não compreender muito bem, não se interessar em compreender do que se trata, mas tudo que a gente está postando aqui são lições úteis para uma qualidade de vida melhor, são metáforas. Toda postagem aqui é uma metáfora, nenhum vídeo, nem cômico está aqui apenas por ser cômico. É claro que eu gosto de trazer coisas positivas, pessoas vencedoras, né? Tem uma moça aí esses dias sem os 2 braços, com uma filha que ela cria e com as artes que ela pinta, e sorrindo, né? E levando a vida super bem, sem as limitações que alguém atribuiria a ela pela condição que está, ok? Então, assim, isso é um exemplo. Tem coisas muito mais difíceis e onde pessoas encontraram formas de lidar bem e ser felizes, apesar das condições contraditórias ou dificultosas, ou que muitos desistiriam e ficariam lá apenas chorando e reclamando num canto, né? Se enrolaria numa bola e ficaria reclamando. Então, obrigado aí pelas mensagens positivas que estão vindo aí. Eu não consigo ver, porque senão não consigo me concentrar no que estou falando. Infelizmente, quando a gente salva, perde as mensagens, que às vezes tem intuições interessantes e ricas. Eu lamento por isso. Antigamente o Instagram guardava, quando eu salvava eu conseguia acessar todas as mensagens recebidas durante o vídeo. Mas agora não consigo mais. Então, obrigado a todos pelos que estão escrevendo. Desejo tudo de positivo a vocês, espero que a mensagem tenha sido útil
e que possa ser proveitosa, como alguns estão comentando aqui comigo. Obrigado, viu? Tudo de bom.